Pessoal, eu sou o Dr. Isaías Chaves, ortopedista, cirurgião de quadril e joelho, e estou aqui para falar um pouquinho com vocês hoje sobre osteonecrose da cabeça do fêmur. Diversas perguntas nas redes sociais sobre osteonecrose. Doutor, o que tratar? O que é? Eu tenho a tipo 1, tipo 2, como tratar de forma não cirurgicamente? Então, são diversas perguntas que surgem o tempo todo nas minhas redes sociais. Então, no meu canal aqui no YouTube, eu vou começar a destrinchar para vocês um pouquinho do que é a osteonecrose. Falar o que é a doença, como ela evolui, os tipos de classificação. Eu acabo recebendo mensagens de gente do Brasil inteiro. Então, as classificações podem variar. Então, às vezes, a classificação tipo 1 é uma coisa, tipo 2 é outra, enfim. Aqui eu vou mandar para vocês informações do que é a osteonecrose, de como ela evolui, o que a literatura médica mostra de evolução, prazos de evolução, por que aumentou tanto o índice de osteonecrose, que a gente viu que no passado não tinha tanto caso, hoje em dia são diversos pacientes jovens, tem fatores que influenciam, podem estar influenciando isso, tá? Então, aqui no meu canal, se você gostou do conteúdo, compartilha, segue, manda para um amigo, mandem mais perguntas aqui na barra de perguntas. Me sigam nas redes sociais também, onde podem mandar perguntas semanalmente. E a gente vai fazer uma série de vídeos mostrando para vocês o que é osteonecrose, forma de tratamento conservador, tratamento cirúrgico, enfim. É uma visão geral da osteonecrose, para que você saia aqui do nosso canal com conhecimento amplo sobre a osteonecrose. Então, doutor Isaías, me explica, como é que vai ser essa evolução da osteonecrose? Como é que isso tudo vai acontecer? Então, vamos lá. Eu tenho uma cabeça bem redondinha, que é a articulação do quadril uma bola e soquete, tá? E na região subcondral ali, na região de caco, o paciente fez uma osteonecrose. Como o osso reabsorve mais do que produz, a tendência é que ali, com o tempo, vai ocorrendo uma falha. O paciente tem uma osteonecrose, tem uma dor, foi tratado como tendinite, não tirou a carga, continua andando, pisando, fazendo carga de forma normal, mesmo na fase álgica. Aquela região frágil, onde teve a morte, foi tendo sobrecarga e aquilo ali foi achatando. Então isso é evolução. O paciente vai deformando a cabeça. Uma cabeça, igual você pode ver na imagem aqui, que é perfeitamente redondinha, depois de algum tempo ela fica dessa forma aqui, ó, achatada, aplanada. Então ela não tem uma articulação que é congruente. Ela deixa de ter uma articulação congruente, que é o bolo e soquete, cabeça com a cabeça redondinha na articulação, e vira essa coisa que é uma articulação. O acetábulo é redondo, mas a cabeça fica quadrada, literalmente. Então o paciente sente muita dor, perde mobilidade. Essa é a evolução devido à osteonecrose. O paciente evolui para uma artrose precoce. Doutor Isaías, e o diagnóstico da osteonecrose? Como é que eu faço? A grande dificuldade para mim, que sou especialista de quadril, é que o paciente chega para mim já numa fase avançada, uma fase tardia. É muito comum o paciente ter osteonecrose começar com queixa de dor na coluna, dor na coxa, dor irradiada, e não exatamente uma dor no quadril. Porque os sintomas da osteonecrose nem sempre são dor no quadril. Então, o diagnóstico, às vezes o paciente vai num pronto-socorro, ele chega lá com uma dor no quadril, o médico do plantão faz um raio-x, o raio-x vem normal, e fala, isso é uma tendinite, isso é uma bursite, passa a medicação e o paciente não melhora. E ele piora e não melhora e vai, continua com dor e continua pisando. Então, uma grande dificuldade diagnóstica é que você consegue fechar um diagnóstico, por exemplo, com exames de imagem, a gente tem a suspeita clínica, como especialista, a gente acaba, no exame físico, dá uma grande suspeita clínica, mas fecha diagnóstico habitualmente com ressonância magnética, tá? Sem contraste, ou até uma cintilografia também pode mostrar alteração de captação ali na região da cabeça do fêmur. Como são exames mais de alta complexidade, não são comuns no pronto-socorro, não são coisas que o generalista pede de forma frequente, assim, de imediato, é muito comum o paciente da osteonecrose passar um tempo procurando o diagnóstico, tratando de forma errada a osteonecrose por não saber a real causa dessa osteonecrose, nem saber dessa dor dele, nem sabe qual é a causa. Por que eu tenho dor? Ele nem sabe. O doutor falou que é tendinite, o outro falou que é bursite. Enfim, o diagnóstico é algo difícil. E quando o diagnóstico fica fácil, a ressonância já mostra aquela imagem, já muda o perfil do tratamento. Então, os tratamentos não cirúrgicos, eles têm melhor efetividade, melhor resultado, quando eu pego o paciente na fase inicial. Qual que é a dificuldade? Na fase inicial, a maioria das vezes o diagnóstico passa despercebido. Porque o paciente vai no generalista, ele fala que é uma tendinite, e o paciente trata de forma incorreta. Então, esse delay entre diagnóstico e tratamento, muitas vezes afeta a possibilidade do médico tratar de forma conservadora essa osteonecrose. Então, como eu disse, nos estágios de evolução, imagina o seguinte, a osteonecrose, eu tenho uma cabeça, uma superfície redonda, tá?
E aí depende os sintomas dela, o local da lesão, depende muito de onde para de a circulação. Tem osteonecrose mais central, tem osteonecrose na zona de carga, tem osteonecrose na parte mais anterior, então enfim, os sintomas que o paciente vai sentir, a perda de mobilidade que o paciente vai sentir, a evolução, se vai ser rápido ou pode demorar um pouco mais para esse paciente, muitas das vezes depende do local onde foi acometido e o tamanho da lesão. Se eu tenho uma cabeça femoral com uma lesão mais central, longe da superfície articular, é uma tendência que essa cabeça dure mais. Eu tenho um osso, uma falha óssea, num ponto que está protegido. Quando eu tenho uma lesão na região da cabeça, ali na região superolateral, que a gente fala que é na zona de carga, o paciente fez uma osteonecrose na região superolateral, que é a zona de carga da cabeça femoral, que é onde vai a maior parte da carga quando o paciente pisa, e é uma lesão bem subcondral, ou seja, bem próximo da articulação. Esse paciente é um paciente que tem maior risco de evoluir para uma artrose precoce, porque o local onde ele tem essa falha óssea, onde tem esse defeito ósseo, é um local onde vai mais carga. Então entenda uma coisa, mais importante que o grau da lesão é saber onde é essa lesão, tá certo? Quanto mais próximo da zona de carga a lesão for, maior a chance de um desabamento e uma artrose precoce. Entendeu? Então, se o paciente tem uma lesão numa região mais interna, eu tenho pacientes que eu acompanho já tem 3, 4 anos, o paciente fez uma ressonância, achou uma osteonecrose, o paciente tem 0 sintomas, 0. O raio-x do cara é perfeito. Só que quando você pega a lesão dele é bem no centro da cabeça. Imagina que é uma esfera, ela está bem lá no meio. Então, esse paciente tranquilo, não tem sintoma, faz academia, malha, vida completamente normal, tá? Eu já tive pacientes que tiveram uma lesão bem na região, imagina que aqui é a cabeça e aqui é onde passa a carga. A lesão foi bem na superfície, bem embaixo da articulação onde passa a carga. Esse paciente, ele evoluiu com coisa de 3 meses para um achatamento da cabeça. Uma cabeça que era perfeitamente redonda, achatou, evoluiu para uma artrose precoce. Então, mais que o grau da lesão ali, é o local. Às vezes uma lesão grau 3 ali, ela vai estar próximo da uma grau 2, grau 1, ela vai chegar muito rápido no grau 3, porque é na região da superfície articular de maior contato. Então, a evolução depende muito do local e do tamanho da lesão. Existem classificações que a gente usa na cirurgia do quadril falando sobre isso, sobre relacionar o ângulo, o tamanho da lesão, o local da lesão, para falar em porcentagem, aumento de chance de ter uma artrose de forma mais precoce. Então, pessoal, quando eu falo em classificação, eu tenho a classificação da osteonecrose, a mais típica, eu tenho o 0, 1, 2, é o 2A, 2B, tipo 3, tipo 4. Então, assim, teoricamente, quando eu tenho pacientes com a imagem com alteração 0, 1, 2, eu posso fazer, por exemplo, tratamentos conservadores ou de baixa agressividade. Tá? E o que é esse 0? O 0 é um paciente, eu tenho dor, que é um estágio pré-clínico, eu não tenho alteração radiológica. No tipo 1, o raio-x também é normal e eu tenho algumas alterações em cintilografia. No tipo 2, eu já começo a ter uma alteração, tipo 2 é uma rarefação óssea ali, tá? Mas nada muito distante. No tipo 2B, eu já tenho uma alteração radiológica mais visível. Então já tem uma alteração da superfície articular, tá? Teoricamente, até tipo 2A, eu posso fazer, por exemplo, descompressões, eu posso fazer alguns tratamentos conservadores visando tentar preservar esse osso, tá? Isso é muito discutível, resultados, não tem nada a afirmar, vou fazer uma descompressão e vai dar certo, não tem nada garantido. Diferente de uma prótese quadril que tem um resultado mais previsível, os tratamentos para osteonecrose não invasivo, que eu vou citar depois mais para frente, eu não consigo te afirmar o que vai acontecer, mas entender que no tipo 2 em diante eu já consigo ter uma alteração visível em raio-x. Então entenda, o paciente, para ele poder chegar num pronto-socorro e o raio-x está alterado, ele já tem tido uma boa evolução. Ele já saiu do estágio pré-clínico, já saiu do estágio de dor ali, que tem uma osteonecrose instalada, visível, com captação na cistografia, mas quando ele chega no tipo 2B, 2A para 2B, que ele começa a aparecer no raio-x. Então, é um diagnóstico extremamente difícil de se dar nas urgências e emergências, né? Se o paciente não for um médico especialista, não for muito bem atendido e avaliado, com certeza a osteonecrose vai passar batido. Então, uma das perguntas que chega muito no meu Instagram, principalmente, é assim: doutor Isaías, a minha é tipo 2, a minha é tipo 3, qual é o tratamento não cirúrgico? Uma coisa que eu vejo muito é o seguinte: se o médico é um cara que trata dor, a tendência é que ele não vai te indicar cirurgia.
Se o médico é um especialista em quadril, com boa experiência em quadril, com excelentes resultados, que é o que a gente tem hoje em dia na prótese de quadril, a tendência é que ele vá te indicar mais a cirurgia do que o tratamento conservador, porque o resultado é um resultado mais fidedigno. Tá? Garantir só Deus garante, mas quando você fala em resultado cirúrgico para osteonecrose tipo 2 em diante, tem que pensar muito na idade do paciente. Tá? Hoje em dia, com a melhora da qualidade das próteses, a maior durabilidade, tem se indicado a cirurgia de forma mais precoce, sim. Então, se antes do passado eu esperava o paciente ficar muito idoso, hoje em dia não tem mais isso. Eu tenho paciente de 27 anos com prótese dos dois quadris, porque tinha osteonecrose num quadro mais avançado. Então, entender que é o seguinte, o grau 2, 3, 4, o grau 3 e 4 é indiscutível, o que resolve é a artroplastia. O tratamento conservador não tende a dar um bom resultado nesses pacientes. Eu gosto do tratamento conservador na inicial, no pré-clínico, no tipo 1, onde o raio-x está perfeitamente preservado ali, mas mesmo assim não dá para garantir que vai ter um bom resultado. É uma tentativa de salvar essa cabeça. Então vamos pensar em tratamento. Vamos pensar que o paciente chegou para mim, eu fiz o diagnóstico precoce, ele está numa fase 1, independente da localização. 0, 1. Vamos começar o quê? Um tratamento conservador. Primeiro passo, eu geralmente encaminho o paciente, solicito alguns exames, mas eu encaminho para o hematologista para uma investigação se o paciente tem alguma coagulopatia. Tá? Um rastreio inicial para ver se o paciente tem alguma doença reumatológica. Diversas doenças reumatológicas podem favorecer vasculite, lesão vascular e gerar osteonecrose. Lúpus, artrite reumatoide, tá? Doenças, as coagulopatias, o hematologista vai identificar. Eu descarto, vejo se o paciente fez uso de corticoide, teve Covid, ficou internado. Então, a primeira coisa que a gente faz é descobrir qual que é a causa para tentar agir na causa da osteonecrose. O segundo ponto existem trabalhos, como esse trabalho que eu vou te mostrar aqui, ó, que fez uso de bifosfonado a longo prazo, favorecendo a cicatrização do osso. O bifosfonado ele age no osso, aumentando a cicatrização óssea, evitando esse desabamento. Esse trabalho mostrou um follow-up longo com bons resultados. Existem trabalhos também, se o paciente tem um excesso de colesterol, o tratamento do excesso de colesterol com medicações com as estatinas para tratar essa hipercolesterolemia. Se o paciente tem anemia, excesso de ácido úrico, que é um fator de risco também, tratar isso também. Se o paciente usa muito corticoide, suspender esse uso desse corticoide. Então, enfim, no tipo 1, eu vou bloquear a causa e vou agir com essas medicações que são, por exemplo, o alendronato, que é uma opção para poder repor esse osso de modo geral. O paciente está na fase de um raio-x perfeito, uma ressonância com edema ósseo e muita dor. Uma opção para esse tratamento da dor pode ser a que a gente chama de descompressão. Essa descompressão existem várias formas de serem feitas, tá? O que a gente vê aqui no Brasil é que cada médico tem sua opção. Existem locais que os médicos usam a descompressão, onde eu uso fios perfurando a cabeça, a região do colo, fazendo várias perfurações. Para quê? Como é uma pressão que gera essa dor, quando eu faço a perfuração local, eu estimulo um novo sangramento, dreno aquela pressão, estimulo um sangramento local e alivio a dor do paciente. A descompressão, de modo geral, é uma coisa bem utilizada, descrita na literatura, para tratamento da osteonecrose na fase aguda. Quando eu perfuro a região ali, eu estou perfurando um osso que está sofrendo, gerando uma nova circulação, um novo fluxo sanguíneo naquele lugar, para tentar cicatrizar, para tentar melhorar a dor local. A dor é o quê? Morte celular, é falta de circulação. Com a descompressão, além de eu tirar a pressão, eu estimulo um sangramento local que ajuda a aliviar essas dores. Tá? Outra opção que se tem usado, eu vou botar no passo a passo depois, é uma descompressão que é feita, eu vou botar o passo a passo num vídeo à parte, que é uma descompressão onde eu posso fazer a curetagem da região morta e fazer implante de enxerto. Tá? Enxerto, tem gente que tem usado enxerto, tem gente que tem usado BMA, que é medular óssea, é tudo muito ainda em evolução, a medicina regenerativa está evoluindo. No Brasil a gente não tem nada muito padronizado, autorizado, enfim, tem muitos médicos que fazem isso baseado em trabalho ainda sendo realizados. Então, por exemplo, eu não posso oferecer para um paciente, vou fazer uma descompressão na cabeça do fêmur e vou colocar a célula-tronco. Não, calma. Eu estou participando de algum trabalho para que eu possa fazer isso, existe literatura para isso, então, enfim, é uma coisa que se propõe e tem uma certa... um fundamento já respaldado, é tudo muito novo. Tá? Uma outra forma já respaldada de antigamente é você fazer a descompressão, implantar enxerto, você pode botar tanto enxerto ósseo, tá? Para tentar estruturar aquela região que morreu ali,
você cureta ela, tem os materiais para isso, e um osso para repor aquela região, ou também um enxerto ósseo vascularizado, é quando eu pego um pedaço de osso com um pedículo, com uma circulação sanguínea e implanto ali. É uma técnica muito mais complexa, né? São poucos cirurgiões que fazem esse tipo de técnica. Eu preciso ter um pedículo vascular para levar para aquela região. Também é uma tentativa que alguns médicos fazem, tem trabalhos mostrando isso. Eu confesso que eu nunca fiz, tá? Esse enxerto vascularizados que eu fiz, geralmente não vascularizados, mas é também uma opção de tratamento para tentar prevenir o afundamento dessa cabeça. Claro, no máximo grau 2. 2B, a indicação já cai por terra, o índice de sucesso já cai muito, porque eu já tenho um osso morto, eu já tenho uma esclerose, então o sucesso desse tratamento não cirúrgico ali já não vai ser tão interessante, segundo os trabalhos médicos, tá? E quando eu chego num 2B, 3, 4, o paciente tem deformidade, dor, perda de mobilidade, o tratamento é artroplastia total de quadril. Tá? Com o número crescente de pacientes jovens com osteonecrose, graças a Deus que surgiu são as próteses cerâmica-cerâmica. Eu tenho próteses em cerâmica que eu tenho menor desgaste e tenho uma maior durabilidade. Então hoje opta-se mais por tratamento cirúrgico com prótese porque a prótese melhorou sua durabilidade. Porque por mais que eu trate uma osteonecrose de forma conservadora, quando o paciente perde mobilidade, ele muda sua marcha, ele muda sua funcionalidade, ele sobrecarrega outras articulações. Então, muitas das vezes, para o cara que é experiente em cirurgia, ele acaba indicando a cirurgia, como no meu caso, porque o resultado é melhor. Eu resolvo a dor do paciente, eu devolvo mobilidade, funcionalidade para o paciente, eu tiro aquela sobrecarga da lombar, aquela sobrecarga dos joelhos, pela pisada errada que a osteonecrose gera. Então, 2, 3, 4, a indicação habitual é a artroplastia total de quadril. O médico que não tem especialidade em quadril, que não é tão habituado com a cirurgia, ele tem a tendência a oferecer mais tratamentos conservadores. É aquele ditado, né? O cara te oferece o que ele tem para vender. Eu sempre falo para o paciente, se você tem uma osteonecrose, procure um especialista em quadril. Tá? Eu que sou especialista em quadril, eu tenho desde a opção de tratamento conservador, tratamento minimamente invasivo, até a artroplastia. Eu domino toda a gama de cuidados para o paciente e eu consigo definir o que é melhor para cada caso. Entendeu? Se o cara não sabe fazer uma artroplastia, ele vai insistir ao máximo com você habitualmente para fazer, não são todos, tá? Mas a maioria vai insistir para você manter o tratamento conservador. Ah, não, a prótese hoje dura muito pouco, não é indicado, você é muito novo. Não é bem assim. Eu já peguei casos de pacientes que postergaram a prótese com tratamentos conservadores e acabaram evoluindo com lesões graves na coluna e no joelho. E aí aquele paciente teria que fazer uma cirurgia somente no quadril, uma prótese quadril, daqui a pouco, 2, 3, 4 anos no tratamento conservador, ele gerou também uma lesão no joelho, ele gerou também uma lesão na coluna. Então, assim, consiga um médico especialista de confiança e siga o tratamento dele. Se o médico indicou para você uma artroplastia, tem o porquê. Então, entender, claro, é interessante que o médico te explique, te oriente o porquê de cada cuidado e a melhor opção para você ter o melhor resultado no seu tratamento. Então, pessoal, falei um pouco sobre cada tratamento, mas enfim, eu vou abordar de novo detalhadamente descompressão, célula-tronco, uso de alendronato. Vamos fazer mais vídeos explicando para vocês as formas de cuidado com a osteonecrose. Se você gostou do vídeo, compartilha, curta, deixa seu like, segue a nossa página, encaminhe para outros amigos, envie para pessoas que tenham dúvidas. A dúvida de vocês vai ajudar a criar novos vídeos e assuntos. A ideia do nosso canal é gerar informação para mais pessoas. Existe gente do Brasil inteiro que tem acesso a especialistas, não tem tanta informação, então aqui é uma forma da gente expandir informação, tá joia? Abraço!